Antes de falar de WandaVision, eu tenho uma declaração a fazer. Era de Ultron é o melhor filme dos Vingadores. Acostume-se porque eu vou fazer muitas afirmações impopulares nesse vídeo. Talvez eu esteja errado em boa parte delas, talvez em todas, mas eu ficaria satisfeito se você simplesmente se dispusesse a ouvir as minhas justificativas para ter chegado a essa e a outras conclusões que pro resto do mundo parecem absurdas. Boa parte das críticas negativas feitas ao Vingadores Era de Ultron são em relação à desorganização do filme. Acontece muita coisa em pouco tempo, as cenas de ação são muito poluídas, os conflitos paralelos e suas resoluções são mal trabalhados, e eu concordo com tudo isso. Mas eu acho que esses problemas têm mais a ver com o universo Marvel e todas as conexões e autorreferenciação dele. E no caso de Era de Ultron, esse problema é elevado ao máximo, porque ao contrário do primeiro e do terceiro filme, ele é uma apresentação, não uma conclusão. Ele não é o saldo de algo que foi construído, ele é a base, ele tá ali para introduzir uma série de conceitos que só vão fazer sentido anos depois. O próprio título do último filme contra o Thanos é referenciado pela primeira vez nesse filme. We can bust arms dealers all the livelong day, but that up there, that's the endgame. Pra você ter uma ideia de quão tabelada foi a produção desse filme, o roteiro precisava pegar o cajado do vilão do filme anterior para criar o vilão do momento e a partir dele apresentar um novo personagem que por sua vez teria ligação direta com o vilão do próximo filme. Além disso, eles também estabelecem bases para falar de outras coisas como Wakanda e Pantera Negra. Para não falar da cena do Thor indo sei lá pra onde ver sei lá o que de Joia do Infinito, que deixa o filme ainda mais confuso do que já seria. Lá por 2010 era divertido ficar vendo cena pós-crédito e fazendo infográfico de referência, mas nesse ponto já começou a ficar cansativo para muita gente. Por isso eu entendo quem começou a desistir a partir desse filme, por essas razões. Essa aqui é uma história que já começa rendida pela Marvel, como uma marionete que parece ter vida, mas no fundo foi feita só para entretenimento momentâneo. Mas e se a gente cortasse todas essas cordas que prendem o Era de Ultron? E se a gente esquecesse de todos os easter eggs, referências, preparações para o futuro da Marvel, o que é que esse filme tem a dizer nos momentos em que ele tá livre? Uma das coisas que eu mais gosto em Era de Ultron é a personalidade do vilão. Tá aí a segunda opinião impopular de hoje. Muita gente odeia o Ultron por ele ser meio bobalhão. Eu gosto dele exatamente pelo mesmo motivo. Não porque eu acho as piadas boas ou porque eu tenha sido conquistado por essa vibe tiozão do pavê que ele passa. Os meus motivos, na verdade, têm mais a ver com esse cara aqui. O jeito mais genérico de apresentar uma inteligência artificial é com aquela ideia de uma objetividade fria, desprovida de empatia, compaixão, uma mente que funciona de maneira independente, mas que ao mesmo tempo é escrava dos dados e da lógica. Por vezes, esse arquétipo do robô calculista e autoritário foi usado como uma tentativa desajeitada de crítica antifascista. E eu digo desajeitada porque esse tipo de narrativa vende a ideia de que a lógica e a racionalidade está com os fascistas e a compaixão e a humanidade está com a resistência, quando a história na verdade nos conta que ao fascismo faltam as duas coisas. Mas se a gente volta lá no Asimov, principalmente nos primeiros contos, dá pra perceber que os robôs dele não tinham quase nada a ver com isso. Uma característica estética muito marcante na literatura dele é justamente essa inversão de expectativas linguísticas pros humanos e pros robôs, principalmente nos diálogos. Ele costumava escrever falas cheias de protocolos e balbúcio técnico para os humanos, enquanto as falas dos primeiros robôs eram ultra simplificadas, geralmente se resumindo a palavras ou a frases curtas, bem literais e na maioria das vezes com vocabulário bem limitado. Além disso, quando os robôs do Asimov davam defeito, ficavam emotivos e se sentiam mal ao constatar a natureza de sua existência. Agora, olha só como o Ultron fala e como ele se sente no momento em que ele ganha consciência da própria existência. This feels weird. This feels wrong. I am unable to access the mainframe. What are you trying We're to having do? a nice talk. You are malfunctioning. If you shut down for a moment... I don't get it. The mission. Enquanto Jarvis, que é um assistente pessoal feito para servir os humanos, fala cheio de frufru tecnológico, o Ultron usa palavras como estranho e errado e frases como eu não entendo. Além disso, tem momentos no filme em que ele esquece palavras simples às vezes, o que não faz nenhum sentido porque ele é um robô com acesso à informação infinita, mas ajuda a construir essa humanidade do personagem. Smaller people
children. I lost the word there. Pro Asimov, os robôs não seriam diferentes de crianças com habilidades físicas e cognitivas sobre-humanas. Eles ainda teriam dificuldade de entender algumas questões básicas a respeito de seus próprios sentimentos e pensamentos. Nos contos, eles ficam confusos, gaguejam, encolhem o corpo, explodem de raiva, se sentem sozinhos, perdidos. E o Ultron, desde os quadrinhos, já tinha uma boa dose dessa confusão mental. Ele era cheio dos monólogos existencialistas carregados de remorso, ciúme, inveja. Então por que o povo que gosta do Ultron nos quadrinhos não gosta do Ultron do filme quando os dois personagens são igualmente irritantes? Eu acho que tem mais a ver com o modo como isso é apresentado. Algumas pessoas também não gostaram da versão cinematográfica de O Homem Bicentenário por compará-la à sua versão original. Eu já vi muito fã do autor reclamar de como o filme é raso e bobalhão se comparado aos diálogos filosóficos verborrágicos que o livro tem. Só que essa performance infantiloide do Robbie Williams não é tirada de lugar nenhum, nem alheia à obra do Asimov. Ela tem tudo a ver com outros contos dele, como por exemplo, olha a coincidência, Robbie. Na história, o Robbie é um robô babá de uma garotinha e ele é todo tímido e carinhoso com ela. Afetos também são sinal de inteligência, talvez mais até do que a capacidade de formular um argumento lógico. E é por isso que eu gosto tanto do Ultron. Muita gente enxerga essa personalidade excêntrica dele como a Marvel perdendo a mão nas piadinhas e se tornando uma caricatura de si mesma. E tem um pouco disso também, todos os personagens estão mais engraçadinhos que o habitual nesse filme. Mas no caso do Ultron, pelo menos na minha leitura, isso dá muito certo. Porque me fez enxergar esse personagem como um resgate a um olhar menos comum sobre a inteligência artificial. Além disso, o contexto do surgimento dele sugere bem de leve uma discussão política. Não que eu ache que todo filme de super-herói, pra ser bom, tenha que ter uma discussão We Live in a Society e tudo mais, não é isso, mas é que vindo de um estúdio que costuma fazer entretenimento pelo entretenimento, o que não é errado em si, um filme que pelo menos tenta dizer alguma coisa tem a minha atenção. Eu não vou dizer que eu não me empolguei com as desmioladas batalhas espaciais e lutas contra supervilões, mas geralmente essa empolgação é momentânea e tem mais a ver com um fenômeno cultural do que alguma conexão especial que eu tenha adquirido com o que eu tô vendo. Tipo quando você torce pro Brasil na Copa mesmo não sendo muito ligado em futebol. Pra mim, vale muito mais do que todos esses momentos feitos sob medida pra empolgar o público, a última cena de Doutor Estranho, por exemplo. Ele olha para o relógio quebrado e para as mãos trêmulas e o filme simplesmente acaba. Não é um easter egg, não é um diálogo mega expositivo, não é referência. Você não precisa ter assistido outros 15 filmes ou ter lido sei lá quantas revistas em quadrinhos para se deixar cativar por esse momento e imaginar o que se passa na cabeça do cara. Em Era de Ultron não tem nada tão sutil assim, mas apesar de ser um filme engordurado dessas tralhas do universo Marvel, ainda sobrou espaço para uma discussão sobre intervencionismo estadunidense. Tudo começa quando os Vingadores chegam em uma cidade no sudeste da Europa para resgatar o cetro do Loki, porque é claro que na mão dos bons heróis americanos ele jamais seria usado para o mal. Enquanto invadem o forte inimigo, o Homem de Ferro usa uma tropa de robôs, a chamada Legião de Ferro, para conter a população da cidade que está claramente alheia a tudo que está acontecendo. Nesse momento também dá pra ver a arte de rua em protesto, com grafite do Homem de Ferro segurando metralhadoras. Isso porque esse evento mostrado no início do filme não teria sido a primeira intervenção militar financiada pelos Estados Unidos, mais especificamente pelas indústrias Stark, naquele país. E o povo de Sokovia se lembrava disso. Quando os Vingadores finalmente recuperam o cetro, o Stark não pensa duas vezes antes de usá-lo para tentar criar, nas palavras dele, uma armadura ao redor do mundo. E é esse o momento em que o bilionário norte-americano decide inventar uma solução para todos os povos do mundo sem o consentimento de nenhum deles. Essa solução é o Ultron, que sai do controle, destrói Sokovia e quase acaba com o mundo inteiro. Tá acompanhando o raciocínio? Os heróis americanos entram no país para resolver um problema e acabam criando um problema maior ainda. Onde foi que eu já vi isso? É claro que a gente está falando de um blockbuster hollywoodiano, então é autocrítica só até a página 2, porque depois de cagar no país alheio, eles vão lá posar de heróis resgatando os refugiados e fica tudo por isso mesmo. Mas o meu ponto é que mesmo com todos os excessos, as referências forçadas, as dívidas com o passado da Marvel e as promessas para o seu futuro, ainda assim, Era de Ultron conseguiu ser menos estéril do que a maioria das coisas que a Marvel fez na última década. Agora sim, a gente pode começar a falar de WandaVision.
Essa série tinha a desculpa perfeita para ser muito mais livre das amarras do universo Marvel. Tanto é que ela começa assim, descaradamente desconectada do que veio antes. Tem um mistério pairando sobre tudo, mas até o episódio 13 esse mistério tá funcionando bem internamente. E aí, como um saco de 20 toneladas em action figures, a Marvel cai em cima de WandaVision. Isso acontece no 4º episódio. Eu tava assistindo ele com a Bia, com quem inclusive eu tenho um podcast, link na descrição. E quando acabou, bateu o mesmo sentimento em nós dois. Espero que os próximos episódios sejam mais parecidos com os primeiros do que com esse. Porque até o 3º episódio tem uma brincadeira muito interessante acontecendo. Essa série fictícia que a Wanda criou desde o início dá sinais de que existe alguma coisa errada ali, de que tem alguma coisa escondida. Não escondida na série, escondida pela série. Então no início, a única ponte que existe entre nós, o público, e esse mistério a ser revelado é justamente essa sitcom que a Wanda inventou. E isso é sem sombra de dúvidas a coisa mais criativa que a Marvel já fez pra TV ou até pro cinema. Mas aí o 4º episódio pulveriza isso completamente. Porque de repente a gente sai daquele mundo pra acompanhar umas pessoas com as quais a gente não tem nenhuma afinidade, a não ser o fato de elas serem parte do universo cinematográfico da Marvel. É a mulher que aparece no filme do Thor, a outra que tem uma conexão com a Capitã Marvel, o outro que tava no filme do Homem-Formiga, o outro que é da organização secreta X, que é importante nas histórias em quadrinhos. Sério, não dá nem pra chamar isso de personagens, essas pessoas são easter eggs humanos. É como se a gente tivesse sido arrebatado de um mundo fantástico pra uma Comic Con. De repente, essa comédia, que era a nossa única janela pra dentro dessa realidade misteriosa da Wanda, vira um aquário no meio de um mundo muito menos interessante. Pra gente dar um exemplo concreto de como isso é ruim, lá nos primeiros episódios tem um corte bruto que faz a cena voltar alguns segundos e o diálogo se desenrola de um outro jeito a partir disso. E aí quando eu vi isso, ficou aquela pulga atrás da orelha. Será que eu cliquei em alguma coisa errada? Mas peraí, o diálogo tá diferente? Pera, o que tá acontecendo? Por mais que àquela altura já estivesse bem óbvio que tudo era uma manipulação da realidade da Wanda, é bem estranho ver isso sendo feito na própria edição da série. Estranho de um jeito bom, mas aí no mundo exterior, a Darcy assiste a mesma coisa acontecendo e diz: "Me parece que esses cortes querem dizer que a Wanda está manipulando a realidade." Ah vá, é mesmo? Eu não sei se é ingenuidade da Marvel ou se é um vício de ficar voltando para a mesma linguagem sempre, mas aqui eles pegam uma ideia e executam do jeito mais criativo da história do estúdio e depois executam a mesma ideia do jeito mais genérico possível e esperam que seja mais interessante. Não faz sentido nenhum. Eu sei que parece que eu odiei completamente WandaVision, mas isso não é verdade. Eu gostei muito de alguns momentos da série, eu gostei muito dos momentos em que ela esteve livre da Marvel, que ela esteve livre para dizer o que tinha que dizer sobre dor, sobre saudade, sobre luto. Inclusive, quando eu acabei o último episódio, eu postei no Twitter que WandaVision estava para a Marvel, assim como Rogue One estava para Star Wars. Muita gente não entendeu o que eu quis dizer, achando que era algum tipo de julgamento de valor de uma coisa ou de outra, mas é só que, assim como Rogue One me fez querer morar naquela despedida entre o pai e a filha, um sentimento que nenhum outro Star Wars conseguiu despertar em mim, WandaVision me fez querer morar naquele último abraço dos dois que me tocou como nenhum outro filme da Marvel jamais tinha tocado. Foi um momento triste e ao mesmo tempo lindo, porque os dois personagens tinham alcançado maior consciência de si e estavam prontos para dizer adeus. Foi uma despedida suave e confortável que eu queria guardar comigo para sempre. Mas aí tem o Visão de Plástico que saiu voando pela janela, tem a Wanda aparecendo no próximo filme do Doutor Estranho, tem o livro mágico que aparece na cena pós-créditos que vai trazer as crianças de volta, e aí nenhum adeus é definitivo e esse momento é completamente descartável. De certa forma, o universo cinematográfico Marvel é essa realidade paralela que prende a gente num loop infinito de histórias que se repetem de novo, e a gente nunca pode se despedir de nada, porque tudo sempre continua no próximo episódio.